dia, boa tarde, boa noite, Neto Bressan aqui, para gravar mais uma aula. E hoje eu quis trazer um tema relacionado à gestão da eficiência industrial, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz um mapinha da nossa perda indeterminada, ó. Deixa eu ampliá-la aqui. Então, dentro do setor de açúcar, etanol e bioenergia, a gente tem um- uma perda que a gente chama de perda indeterminada, né? E como que a gente chega nesse valor de perda indeterminada, né? A, essa conta, pessoal, ela é feita através do... Trazer o exemplo aqui, calculando a perda indeterminada para uma unidade que calcula sua eficiência industrial através do Heatstab por ART, tá? Que eu acho que é o mais comum no mercado, né, no segmento. Então, como que é feito isso, né? Eu vou pegar aqui o meu, o meu etanol produzido, né? Pego aqui o meu etanol produzido, converto ele em ART, tá? A mesma coisa com o açúcar, né? Converto ele em ART, pego a minha variação do processo do dia, então aqui eu estou trabalhando, né, com a determinação da perda de um dia de produção. Então, da meia-noite à meia-noite, fechou um dia de produção. Então, eu pego o meu açúcar produzido, o etanol produzido, mais ou menos a variação do meu processo, do açúcar e do etanol, divido isso pelo RT entrado, né, na cana. Então, isso já me dá uma eficiência industrial, quanto que a gente está convertendo em produto de todo a ART, né, que são açúcares redutores totais, que entrou na cana, tá bom? Então, então assim, eu já calculo diretamente a minha eficiência industrial. E eh, eu tenho numa outra conta a determinação das minhas perdas setoriais, né? As principais, né? Que em praticamente todas as usinas que eu já passei e visitei tem, né? É medido a perda no bagaço, então se faz uma conta, é amostrado continuamente todo o bagaço que sai da moenda e, e é determinado o RT desse bagaço, né? Então é possível determinar quanto do RT que entrou na cana foi perdido no bagaço. E aí a gente vai fazendo isso em outras etapas do processo também, né? Quantifica quanto que está perdendo na torta, na água residuária, né? Então, as águas que sobram na usina, a gente monitora também, né? Se ela tem ART ali oriundo de um, de um vazamento, de uma bomba, de um tanque, de uma tubulação, né? Algum descarte de água de enxágue, né? Acaba é, perdendo um pouco de açúcar, a gente mede isso também. Multijato, né? Que são sistemas que geram pressão negativa é, na evaporação e no cozimento, também podem ocorrer ali arrastes, que acaba arrastes de massa, de xarope, que acabam gerando perda também. E a fermentação e a destilaria, a gente também mede a perda na fermentação e destilaria, né? É, mais ou menos na mesma linha. Eu pego tudo que foi produzido de etanol e ali a gente também tem uma medição da vazão e do ART que entra na fermentação. Então, né, a mesma coisa, eu pego o que produziu pelo que entrou e calculo uma eficiência da fermentação e destilaria. E aí eu consigo também calcular a perda. Então, quando eu somo todas essas perdas, é, eu tenho é,
Eu poderia calcular a eficiência dessa maneira, né? Então, pensando que se todas as perdas do meu processo produtivo eh, pudessem ser medidas e calculadas, a hora que eu faço 100 menos a perda, tinha que ser exatamente igual ao meu hit stab que eu calculo pelo produto, né? Mas isso não é verdade. Então, normalmente, o que se tem é uma perda indeterminada, que ele é a subtração. Pego a minha eficiência, vamos supor lá, ela deu 90. E a somatória das minhas perdas aqui deu 8. Então, 90 menos 8, 2. Então, 2 é a minha perda indeterminada. Então, esse número ele varia, né, de 2, 3, 4, a depender da condição do seu processo, né? Mas ele, via de regra, é um ofensor grande, né, dentro da indústria. E ele e é difícil de você fazer gestão porque pode ser muita coisa, né? Eu tô até com um arquivo aberto aqui, ó, vou colocar rapidamente um resumo, mas a gente tem, ó, pelo menos 70 pontos para checar, para você poder achar onde está a sua perda indeterminada. Então, é um trabalho bem ingrato. Mas vamos lá, mas é possível. E o que eu queria trazer hoje para vocês, né, sem me delongar muito aqui para o vídeo não ficar comprido, já passou 6 minutos. Então, para cá eu expliquei como que a gente calcula a perda indeterminada, tá? O objetivo aqui não é trazer fórmula, nada, é mais conceito, tá, pessoal? As fórmulas, o pessoal do laboratório, da unidade de vocês aí tem tudo. Então, dentro da perda indeterminada, aqueles 70 itens que eu comentei com vocês, ó, eles estão divididos em 3 pontos. A perda indeterminada ela pode estar na entrada, né, no meu PCTS, é, na balança, na amostragem de cano ou na análise do RT entrada, tá? Então aqui pode ser um ponto. O segundo ponto, né, que é o tema da nossa aulinha de hoje aqui, é o processo produtivo, tá? Essa perda indeterminada ela pode estar na extração do caldo, no tratamento do caldo, na evaporação, no cozimento. Tem mais aqui, tá? Então pontuei alguns. E ele também pode estar na saída, né, pela medição do produto acabado, né? Então pode estar num erro ali na medição do etanol produzido, balança de fluxo, né? A grande maioria das usinas usam esse equipamento para medir quanto de açúcar está produzindo, né? E um erro aqui de 1%, gente, é quase 1% na eficiência industrial. E inventários periódicos também, né? São importantes ali para a gente entender, né? Como que está a sobre e falta em tanque de etanol, se está sobrando ou faltando açúcar no inventário final do armazém, né? Principalmente quando você zera o armazém e aí você tem a melhor forma possível de cruzar o apontamento contábil com o físico, né? Porque o físico está zerado, se sobra ou falta no contábil, não tem chance de você errar, porque a medição do armazém mesmo não tem mais, porque todo o açúcar já saiu. E aí, falando do processo produtivo, um ponto, gente, de perda indeterminada que eu queria trazer para vocês hoje, discutir, é na extração de caldo, a peneira rotativa, né? A peneira que separa o caldo do bagacílio, né? O bagacílio que retorna para a moenda e o caldo que vai lá para o tratamento em seguida. Por que que eu queria trazer esse item? Porque eu percebo é, um ponto é, relativamente simples da gente resolver e que gera impactos enormes. Então, assim, a peneira rotativa, a partir do momento que ela não tem uma limpeza periódica, o elemento filtrante ali está isento de sujeiras orgânicas e inorgânicas, é, ele acaba sendo um vilão, né? Que ele começa ali a converter a sacarose, né? Em glicose e frutose, a glicose e frutose em ácidos, e aí, principalmente numa unidade açucareira, você já perdeu ali a sua possibilidade, né, de transformar essa sacarose em cristal, porque uma vez ela é invertida em glicose e frutose, né, a gente não consegue mais cristalizar. Então, já é um primeiro ponto de perda, né?
Sem falar que a glicose e frutose também tem eh, uma, uma facilidade maior de degradação no meu processo produtivo. Então, uma vez que a sacarose virou glicose e frutose, também posso ter mais degradação no meu processo. E aí algumas coisas simples, né, para você fazer ali na peneira rotativa, né? Então, primeiro ponto, né, qual que é a qualidade da água que você está utilizando para fazer a limpeza da peneira rotativa, né? É um condensado, né? Um condensado é, com que temperatura, tá? Então, assim, muito importante aqui também checar qual que é a especificação, né, do fabricante em relação a essa peneira, né? Que ele recomenda, né, você usar de água, de temperatura de água de limpeza, qual que é a pressão, né? Então, é, algumas unidades trabalham com uma pressão que não é efetiva para limpar todo o elemento filtrante, né? De novo, essas informações, o ideal é você consultar o fabricante da sua peneira, tá bom? Um outro ponto, assim, que eu vejo muito comum, né, você vai lá e os bicos não, de limpeza, eles não têm sobreposição na hora de fazer o leque. Então, é, vão ter pontos do elemento filtrante que não vão ser limpos, né? E aí ele forma, parece um rocambole, né? Então, tem as regiões ali com bastante camada de goma, né? E outras limpas. Então, esse é um ponto importante, né? Os bicos ele tem que ter uma sobreposição para que o leque pegue todo o elemento filtrante. Olhar a frequência de limpeza, né? Se está sendo suficiente, né? 45 segundos a cada 30 minutos, abre a água de limpeza, né? Observar se depois dessa limpeza ela realmente ficou boa, né? Aumentar o tempo, né? Antes disso, checar os dois itens de cima, que é a pressão e a temperatura. Um item muito comum, né? Problemas de entupimento de bico, né? Entupimento de bico é, faz essa tubulação de aço carbono, né? E os bicos têm um orifício bem pequeno para formar o leque e acaba entupindo. Aí um bico entupindo é uma região, uma seção inteira da peneira que não vai limpar. Então, assim, eu sempre recomendo que essa tubulação seja construída em inox 304, né? Que você, eh, se não for possível construir tudo, né? Pelo menos da flauta para trás e aí você colocar um filtro de cesto, né? Com opção de dois filtros, né? Pra você ter a opção de parar um e limpar e enquanto o outro pode estar em operação, né? Apesar que são intervalos grandes entre limpezas, né? Estaria até para fazer essa limpeza entre um intervalo e outro, tomando cuidado ali com o isolamento de energia, né? Nesse caso, mas enfim, esse é um ponto importante. Então, os bicos estarem dimensionados para uma determinada pressão e temperatura e ter a sobreposição no leque. A flauta desses bicos ser construída em inox, para você evitar ali soltura de material e entupimento que vai gerar necessidade de o operador ir lá e ir mexendo com isso. É, E um outro ponto também comum, cara, é com o tempo, às vezes você vai precisar fazer uma limpeza química nessa peneira também, né? E, um, e uma coisa que funciona muito bem ali é principalmente ali quando você vai ter uma parada da moenda, é preparar uma solução de soda, né? Uma solução de soda ali 5, 10%, dar um banho nesse elemento filtrante de fora a fora, né? Com a peneira rodando ali. É, Normalmente o pessoal faz isso usa os EPIs ali, pega um balde com essa solução, né? E despeja ele com a peneira rodando, e aí você deixa, né, essa soda reagir ali no elemento por uns 15, 20 minutos, e aí você faz uma
liga, né, a água de limpeza e é impressionante, fica no metal, fica muito boa mesmo. Então é uma limpeza manual, se a gente conseguir evitar isso, melhor ainda, achar uma maneira de automatizar isso, né? E sempre, né, seguir as especificações aí do, do produto, né, com relação aos cuidados, né, os EPIs necessários, tá? E por último, cara, uma dica aqui, né, eu acho que valiosa, é a hora que você para a moenda, uma parada por chuva, por exemplo, você vai ficar 1, 2 dias parado, né? Depois de ter moído toda a cana, deixar a água de limpeza de tela aberta o tempo suficiente, né, para que esse condensado, né, entre na tubulação de caldo, enche o tanque de caldo, né, da moenda, caldo misto, caldo primário, né, e aí você eh, vai tirando a concentração do caldo que está nesse processo até os decantadores. Então, 30, 40, às vezes até 1 hora com esse sistema ligado para você poder eh, substituir todo o caldo frio, né, e o caldo que está nos aquecedores por água, né, por condensado. Então, também para permitir uma boa limpeza na sua peneira antes da parada, vai tirar do seu processo esses caldos frios que não podem ficar ali muito tempo armazenados, porque eles vão ter maior chance de contaminação, degradação microbiológica. Também você substitui o caldo por condensado dentro dos aquecedores que iam ficar parados. Então é uma dica bem legal também. Então, pessoal, é isso. Parece que não, mas a peneira rotativa é um vilão, é um grande vilão aí da perda indeterminada e vale muito a pena você trabalhar nesses pontos, né? Pô, se a sua estrutura já está atendendo isso 100%, ótimo. Mas assim, é impressionante o quanto que você, a minha vivência, né, sempre é um ponto que eu identifico nas usinas e sempre tem oportunidade, né, de melhorar essa limpeza, né? Então, ir numa usina que você vê essa limpeza acontecendo bem feita é uma garantia de não ter perda indeterminada. Então, espero ter contribuído, né, um pouquinho aí é, com com o meu conhecimento, tá? E E vamos lá, tem mais temas aqui, tá, pessoal? Esse assunto é bem abrangente, tem muitos pontos para a gente tratar aqui, mas esse é um que dificilmente a gente vê ele sendo superado nas usinas. É uma coisa que principalmente o time da Moenda em si não tem tanta essa sensibilidade, né? Isso precisa ser criado com mais frequência. Ele está preocupado ali com a moagem, com a extração, e às vezes não tem a percepção do impacto que é essa peneira operando bem limpa e contaminação, né, para o processo da frente, né, principalmente tratamento de caldo, fermentação, né, então eles que vão sentir mais o reflexo de uma peneira com os elementos ali, com contaminação, né, é, acho que é isso. Beleza? Espero ter contribuído com vocês. Um abraço, fiquem com Deus.